Boa noite, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Santa e Sagradas Escrituras. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Somente um versículo, essa mensagem ela é textual. Eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia. Você querendo acompanhar os versículos comigo, fique à vontade. Mateus, capítulo 21, versículo 22. O versículo vai dizer: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ler junto? E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Abaixa sua cabeça, irmão, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai santo, Pai querido, Pai, estamos aqui, Pai, nesse ambiente, Pai, de adoração, nesse ambiente de louvor, Senhor. Entendendo que o Senhor está aqui, Pai, no meio da tua igreja, no meio desse povo, Pai, que veio, Senhor, ouvir da tua palavra, cantar o nome de Jesus Cristo. Senhor, sentir a sua presença, Pai, viver a sua presença. Senhor, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, e não somente o deles, Pai, mas ao meu, Senhor, porque a palavra, Senhor, a pregação, ela também é para mim, Senhor. Senhor, que o evangelho, Senhor, que será anunciado nesse lugar, Pai, possa trazer transformação, libertação, restauração, Pai, possa trazer mudança de mente, Senhor, que o evangelho que será pregado aqui nessa noite, Pai, possa ser o genuíno e poderoso evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que essa mensagem seja pregada no poder do Espírito, que essa palavra seja, Senhor, pregada, Senhor, com autoridade, Senhor, que essa palavra seja pregada com zelo, porque ela é santa, ela vem da boca de Deus. Então te glorificamos, ó Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. O tema dessa mensagem é as 5 características da igreja. Nós estamos nesse mês falando da igreja, a igreja que luta, a igreja que busca, a igreja que quer e deseja fazer a vontade de Jesus. E nós somos essa igreja e devemos buscá-la, ser essa igreja. Na contramão da igreja que luta, que busca e deseja fazer a vontade de Jesus, tem também a igreja que vai na contramão, a igreja que rejeita os princípios bíblicos, os valores que o Senhor instituiu para nós. Fazem mentiras parecerem verdades. E nós devemos, à luz do Evangelho das Escrituras, analisar aquilo que provém de Deus e aquilo que provém do maligno. Então, o texto que nós lemos, o versículo vai dizer: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Às vezes há uma interpretação errada desse versículo. Nós achamos que tudo, mas tudo que nós recebemos da parte de Deus virá para glorificar o próprio Deus. E a primeira característica de uma igreja saudável, de uma igreja que realmente glorifica o nome do Senhor, é uma igreja que ora. E tudo que você pedir em oração e glorificar o nome de Deus, você receberá. A primeira coisa, quando você estiver em oração e pedir algo para Deus, você tem que perguntar: Senhor, isso glorificará o seu nome? Isso trará honra e glória ao seu nome? Isso engrandecerá o seu nome? Isso fará pessoas conhecerem o nome de Jesus?
Isso fará o Senhor ser conhecido através da minha vida? Essa é a primeira coisa que você tem que perguntar a Deus. O que você buscar em oração tem que glorificar o nome do Senhor. João 14, versículo 13, 14 vai dizer: glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A segunda coisa que você tem que buscar nesse meio de graça em oração é glorificar o nome do Filho. E é através do nome do Filho que você pode ir ao Pai. Você não vai ao Pai nas suas forças, na sua capacidade e nem em seu nome. O seu nome não representa nada, mas o nome de Jesus representa tudo. O nome de Jesus tem poder nos céus e na terra, e ele estremece o inferno. Então, uma igreja que entende que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus estremece o inferno, ele abala as estruturas do inferno, e sara os feridos, e cura os enfermos, é uma igreja forte e saudável. Efésios 6:18 vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, e estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Uma igreja saudável, ela ora uns pelos outros. Você não pensa só em si, mas você pensa naquele que está do seu lado. Você ora pelo seu irmão. Se você faz parte de um departamento, ore pelos irmãos desse departamento. E não só por esses irmãos desse departamento, ore pela sua igreja. Não só ore pela sua igreja, mas ore pelas igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Não só ore pelas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, mas ore pelo povo que está sendo perseguido por amor do Evangelho. Irmãos, eu faço uma pergunta retórica a você. Quantas vezes você separa num dia para orar pela igreja perseguida, pelos irmãos que estão sofrendo pelo Evangelho, que estão passando por nudez, escassez, por espada, que estão morrendo por não negar o nome de Jesus? Quantas vezes você se colocou essa semana, ou dentro desse mês, ou dentro do ano, para orar pela igreja que tem sido perseguida por amor de Jesus? Ore uns pelos outros, ore constantemente um pelos outros. Você talvez seja forte numa hora, mas o seu irmão é fraco. Ore para o seu irmão na debilidade dele, nas dificuldades dele. Ore a todo momento. Hebreus 4:16 vai dizer assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando você ora, você se achega ao trono da glória de Deus. Quando você ora, Jesus se faz presente naquele momento. Quando você ora, você está mais perto do Senhor. Uma igreja que realmente está interligada com Cristo é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que sente a necessidade de falar com Deus, é uma igreja que se coloca de joelho, é uma igreja que não vê dificuldade para orar. Ore, porque assim você alcançará a graça, assim você terá os seus olhos abertos diariamente, assim você terá o seu coração comprometido diariamente com o Senhor. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: ore continuamente. Ore continuamente. A oração é uma marca da igreja militante, da igreja saudável. Não existe uma igreja saudável sem a oração. Se você quer ser parte da igreja do Senhor Jesus, você precisa ser um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem de oração. Não tem outro meio de se achegar a Deus, senão através da oração. Segunda característica da igreja é ser uma igreja que ama o seu próximo e ama a Deus. Se você não ama a Deus, você nem tem o que está fazendo aqui. Se você não ama o seu próximo, você não tem o que fazer aqui. Se você não ama ao seu próximo, que você pode ver, que você pode tocar, que você pode falar, imagina a Deus. Isso é uma ilusão. Nós precisamos amar uns aos outros. O que é amor? Amor é suportar. O que é amor? Amor é conviver. O que é amor? É entender as dificuldades do outro. O que é amor? Não é desistir.
Amor é perseverar no relacionamento. Seria tão bacana se a igreja fosse feita de pessoas parecidas, mas não. Somos pessoas diferentes, com culturas diferentes, com ensinamentos diferentes, de realidades diferentes, criações diferentes. Mas a única coisa que nos liga, que nos concilia é quem? Jesus. Esse é o propósito da igreja, caminhar para o reino de Deus. Tiago 28:8 vai dizer: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Se você quer agir corretamente, ame aquele irmão que você encontra dificuldade. Ame. João 15:12 vai dizer, o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu os amei. Jesus te amou com as suas dificuldades. Jesus te amou com as suas debilidades. Jesus te amou com o seu egoísmo pessoal. Jesus te amou com as suas dificuldades. Jesus te amou do jeito que você é, mas você não consegue amar o seu irmão. Lute contra isso. A marca da igreja de Cristo é o amor. Amar uma pessoa de boa aparência é fácil. Amar uma pessoa de bons costumes é fácil. Amar uma pessoa cheirosa é fácil. Mas ame uma pessoa totalmente ao contrário disso. Essa é a dificuldade. E é isso que Deus nos chama, para ir na contramão do mundo. Nós não estamos aqui para ser parecidos com o mundo, mas estamos aqui para ser a igreja de Cristo, que faz a diferença nessa terra. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7-8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não consegue amar, você está longe, você não conhece a Deus. Se você tem bens, e esse bens é só para você, você lutou a vida toda, é para mim, é meu, você não conhece a Deus. Porque a igreja primitiva, eles dividiam uns com os outros, eles olhavam a necessidade um dos outros. Talvez o que Deus quer é que você vá além de levar 1 quilo de alimento. Deus quer que você vá além em muitas coisas. Talvez essa palavra esteja falando com você. Deus quer mais de você. E você tem resistido. Talvez o seu amor esteja no dinheiro. Talvez o seu amor esteja nos seus bens. Talvez o seu amor esteja nas suas coisas. E Deus quer que você abra mão disso. Se você quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus, ame ao seu próximo. Porque a muitos isso custa. E para fechar, 1 João 5:3. Porque nisto concede o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se você está em Jesus, se você entende que Jesus é o seu Salvador, o seu libertador, que Jesus ele preenche todo o íntimo do seu ser, amar ao seu irmão, seguir os princípios e o mandamento de Jesus Cristo, não é pesado a você, porque você entendeu o Evangelho, e o Evangelho, ele nos custa. Terceira característica de uma igreja saudável, de uma igreja cheia do poder de Deus, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que testemunha Jesus Cristo. Qual é o seu testemunho do Senhor? O que você fala? O que você prega? Ou você só prega o Evangelho dentro da igreja? Quando você talvez canta no ministério? Quando você talvez dá uma aula no departamento infantil e fora? Qual é o Evangelho que você prega? Qual é a sua missão lá fora? Testemunhe Jesus. Testemunhe o Evangelho. Testemunhe a cruz. Olha, o maior testemunho que você pode dizer é o quê? Olha como eu era e olha como eu sou. Olha o que Jesus fez na minha vida. Talvez alguns podem só dizer, olha cara, eu roubava. Jesus me mudou, eu não roubo mais. Eu mentia. Mas Jesus me mudou, eu não minto mais, eu não sinto mais prazer nessas coisas. Eu adulterava, mas isso me dá nojo hoje, porque Jesus me transformou.
Esse tem que ser o nosso testemunho, falar do que Jesus fez na nossa vida. Quantas pessoas carecem de ouvir isso? Amados, eu estava numa situação muito difícil. Eu não canso de falar desse testemunho. Financeiramente, desempregado, sem perspectiva, sem nenhuma chance, sem nenhuma condição, afastado do mercado há tanto tempo, trabalhando por conta própria. Mas o que o Senhor fez, Ele moveu barreiras, Ele moveu montanhas, Ele transformou circunstância. E hoje eu estou trabalhando. E eu não esperava isso. Deus surpreendeu. Deus, Ele moveu situações, porque Deus é poderoso. E hoje eu posso vir aqui nesse púlpito falar, para você talvez arrumar um trabalho, não seja tão difícil, mas para mim era uma coisa impossível, eu não via maneira, eu não via nada na minha frente. Mas eu comecei a orar, eu comecei a colocar diante de Deus, e o que o Senhor fez? Ele moveu as águas, como Ele abriu aquele mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho da minha vida. E eu pude ver a glória de Deus sendo manifestada. Esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar para você. 2 Timóteo 1,8 vai dizer, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Fale do amor de Deus, não se envergonhe desse Evangelho. Esse Evangelho é poderoso para libertar o pecador, para transformar a circunstância. Fale de Jesus. Atos dos Apóstolos 1,8 vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Então, se você é cheio do Espírito Santo, você tem um dever. Pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus. Essa é a característica de uma igreja saudável. Testemunhar de Jesus. Pregue o Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas você vai falar assim, olha rapaz, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho uma boa eloquência, eu não consigo articular. Mas quando você chegar diante das pessoas, o Espírito Santo vai encher a sua boca. Deus vai encher a sua boca da palavra que você medita. E você falará do poder de Deus. Olha as oportunidades que nós temos de pregar Jesus e nós perdemos. Gente, as pessoas que não ouvem o Evangelho e que vão se perder, elas não vão passar uma colônia de férias no inferno. Elas vão passar a eternidade sofrendo. E qual é o seu dever? É anunciar, é chacoalhar essas pessoas, é falar, meu irmão, há um tormento eterno, mas Jesus quer te tirar desse destino, Jesus quer te tirar dessa situação, desse caminho. Mas você precisa se arrepender. Essa é a missão da igreja de Cristo, pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, testemunhe Jesus. Foi para isso que Deus te chamou. Jesus te chamou para pregar a palavra. Atos dos Apóstolos 10:42 vai dizer, e Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Jesus é o juiz. Ele virá para julgar as nações. Fale, fale. E aqueles que Deus chamou ouvirão a mensagem. Fale do poder do Espírito Santo. Fale do poder do Evangelho. Quarta característica da igreja saudável, da igreja que luta, que milita no poder de Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é gritar. Ser cheio do Espírito Santo é você fazer a diferença. Ser cheio do Espírito Santo é você entender quem você é e quem Deus é. Ser cheio do Espírito Santo é você pegar todos esses pontos que foram falados, que é ser um povo de oração,
ser um povo que testemunha Jesus e glorifica o seu nome. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 4:31 vai dizer: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele anuncia o evangelho com coragem. Ele não treme, ele não tem medo. Ele prega o evangelho porque é uma certeza que ele tem na vida dele, é o evangelho. Como essas cadeiras são vermelhas, ou vinho, o crente do Espírito Santo, ele sabe que Jesus é o Senhor, e ele prega isso com veemência, com autoridade. Ele prega a todos que estão ao redor dele. Ele tem prazer de falar de Deus. Ele não esconde a sua alegria, porque ele sabe que Jesus está nele e ele está em Cristo. 1 Coríntios 3,16 vai dizer: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A igreja cheia do Espírito Santo sabe quem habita nela. Você sabe que a sua vida ela não pode ser uma vida dupla. Você sabe que a sua vida ela tem que ter os princípios bíblicos, os princípios de Jesus, o princípio do Evangelho. Você vive para a glória de Deus. Você rejeita tudo aquilo que o mundo te oferece, porque isso não te dá mais prazer. Isso não te traz mais alegria, mas a sua alegria está em Deus, a sua alegria é Jesus, a sua alegria é o Evangelho, a sua alegria é viver para sempre com Jesus Cristo, a sua alegria é saber que no último dia, nos últimos dias, quando vir a grande tribulação, quando vir a dificuldade, você estará com Cristo. Essa é a alegria do crente cheio do Espírito Santo. Ter um carro novo é bom, ter uma casa na praia é bom, ter um emprego que pague bem é bom, mas a maior alegria que você pode ter é ter a presença de Deus na sua vida. Todas essas coisas são maravilhosas, meus irmãos, mas ter a presença de Deus é algo incomparável, é algo que ninguém pode te tirar. O seu carro, o banco pode tirar, as dificuldades podem tirar, a sua casa, o governo, as dificuldades, as situações podem tirar, até a sua vida, mas Jesus ninguém pode te tirar. Muitos irmãos podem estar passando por crises e dificuldades nessa noite, podem estar passando por lutas. Mas Jesus está com você, porque você é igreja, porque você é uma igreja fiel. E as tribulações, elas vêm para nos provar, para nos testar, para nos afligir. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você sabe que Jesus está passando com você. E como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. No meio das tribulações, Jesus está suprindo. No meio das dificuldades, Jesus está suprindo, porque o Senhor é Deus. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A marca de um crente cheio de Deus é, ele é transformado. Ele tem paz. Nada tira a sua paz com facilidade. Ele é uma pessoa amável, ele é paciente. Ele recebe esses frutos de Deus. Ele é uma árvore frutífera. Quando você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que você vai dar são frutos. Eu vim de uma época que as pessoas falavam muito de dom, vamos buscar dom. Mas cadê o fruto? Ah, você fala em línguas, mas você é uma pessoa mal educada, não consegue lidar com o seu irmão, não ama ninguém. Você pula, mas e aí? Cadê a misericórdia? Cadê a paciência? Você é rebelde, mas você consegue. Então, cadê a transformação? Dom tá, você orou, recebeu, e aí? Dom não vai levar ninguém para o céu. Mas o fruto do Espírito Santo representa aquilo que Deus plantou na sua vida. Se Deus plantou algo na sua vida, você será uma árvore que
frutificará para a glória de Deus. Quinta característica e última. A quinta marca de uma igreja cheia de Deus, uma igreja que luta, que batalha por amor de Cristo ela anseia e espera pela volta de Jesus Cristo. Ela anseia pela volta do noivo. Meus irmãos, quantas pessoas, não sei se você já teve a oportunidade de conversar, eu já ouvi assim por alto, pessoas falam, Jesus, não volta agora não, porque eu quero ver o meu netinho. Jesus, não volta agora não, porque eu quero ver isso acontecer. Jesus, não volta agora não, porque eu quero realizar isso. Meu irmão, você está de brincadeira. Esse mundo é só desgraça. Esse mundo é só aflição. Esse mundo é só tristeza. Esse mundo só vai de mal para pior. Jesus, eu não quero ver meu neto. Jesus, eu não quero ver meus filhos. Jesus, eu quero estar contigo. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu não tenho mais nada com isso aqui. E aqui não é minha pátria. Eu não pertenço a esse mundo. Eu sou um peregrino. Eu estou de passagem. Isso aqui não me interessa. A única certeza que eu tenho eu quero encontrar Jesus. A única certeza que eu tenho eu quero abraçar o meu mestre. A única certeza que eu quero é que as minhas lágrimas sejam enxugadas. Eu não quero mais sofrer nesse lugar. Eu não quero mais padecer nesse lugar. Eu quero ver as promessas que estão escritas na Bíblia, falando que haverá um lugar que não haverá mais choro, que não haverá mais sofrimento, aonde Jesus estará. O céu só é céu porque Jesus está lá. E é para lá que eu quero ir, porque eu quero encontrar com o meu Senhor. Nada aqui mais me interessa. Eu abro mão de um carro, eu abro mão de uma boa casa, eu abro mão de qualquer coisa para estar junto de Jesus. Isso que vale. Porque todas essas coisas são passageiras, todas essas coisas, a traça vai corroer, a ferrugem vai comer. Todas essas coisas, elas não valem nada. Eu quero encontrar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, vai dizer: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse tem que ser o seu anseio. E qual é o nosso dever? Pregar o Evangelho. Para essas coisas serem mais aproximadas. Anuncie a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos encontrar com Jesus. Nós não podemos ter medo da morte. Porque a morte para o crente é lucro. Ela não é medo. Ela não é a possibilidade de se encontrar com um desconhecido. Não, você sabe que ao fechar os olhos você estará vendo o noivo. E ali ele estará te recebendo. Mateus 24, versículo 36 ao 39. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O dia de Noé não é muito diferente dos nossos. As pessoas viviam as suas vidas. As pessoas casavam, se davam em casamento.
as pessoas adquiriam bens, coisas, as pessoas viviam a sua vida cotidiana e não se preocupavam com Deus, não se ligavam com Deus, não se importavam com Deus. Noé, eu imagino que Noé ficou muitos anos falando, olha, virá um dilúvio, aqui a porta da salvação, e as pessoas não davam crédito, esse velho é maluco, esse homem não sabe o que ele está falando, e Noé pregava constantemente, como a igreja prega, como a igreja anuncia o evangelho, e muitas pessoas não dão ouvido. Mas Noé pregou o tempo que tinha que pregar, e a igreja vai pregar o tempo que tem que pregar. Mas nós devemos ser insistentes, nós devemos anunciar o poder de Deus, o evangelho, anunciar que Jesus está voltando. E Noé fez isso no seu tempo, e as pessoas não deram ouvido. E todos pereceram. Eu imagino, meu irmão, que você não quer que a sua família pereça. Você não quer que os seus pereçam. Os seus amigos que não são crentes, que não creem em Deus, que não têm comunhão com Jesus. Pregue o evangelho, porque o noivo está voltando. E nós temos consciência disso. Olha como que estava o mundo quando a Rússia se levantou. As nações em pavor. Se os Estados Unidos dão alguma resposta, o que poderia ter acontecido? Mas as pessoas estão sendo enganadas, perdendo tempo com coisas tão triviais. E não estão ligadas no que estão acontecendo. Até no meio do nosso povo. Parece que estamos vivendo um tempo de brincadeira, mas a coisa é muito séria. Está tudo apontando para o fim. Está tudo apontando para o fim de todas as coisas. Meus irmãos, abra o olho de quem está do seu lado. A Bíblia já está falando isso há muito tempo. E o último texto, o último versículo, para lermos e terminarmos. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem está aguardando Jesus nessa noite? Quem que está aguardando a Cristo? Quem está esperando? Ele veio trazer salvação para a gente. Ele veio trazer salvação para o seu povo. Ele veio trazer salvação para aqueles que estão o esperando. Parecerá para a igreja que está tudo perdido. Parecerá que não haverá mais saída. Mas será a hora que Jesus virá e resgatará a sua noiva. E pegará a sua noiva para viver eternamente com Ele. Quem é a noiva de Cristo? Somos nós. Nós somos o seu povo, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós fomos escolhidos para sentarmos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós estamos num culto de oração, meu irmão. E a primeira característica da igreja é ser uma igreja de oração. Eu queria pedir para você se levantar, vamos orar junto. Se você se sente bem para ficar de joelho, fique. Se você quer ficar sentado, fique. Se você quer ficar em pé, fique. Fique à vontade. Vamos tirar esse momento para orar e falar com Deus. Pedir a Deus para termos essas características. Ser um povo que ora. Ser um povo que ama. Ser um povo que testemunha de Jesus. Ser um povo cheio do Espírito Santo. E ser um povo que permanece firme, aguardando a vinda do Rei, a vinda do Mestre, a vinda de Jesus. Permaneça firme. Permaneça firme no Senhor. Entenda o seu propósito nesse mundo. Entenda a sua missão. Entenda para que Jesus te chamou, para que o Senhor te chamou. Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai.
entendendo, Pai, que temos debilidades, Senhor, e dificuldades, que precisamos, Senhor, nos fortalecer dia após dia no Senhor e na força do seu poder. Senhor, de nós mesmos nada podemos fazer, Senhor, somos incapazes, somos fracos, Senhor, mas o Senhor nos torna forte em Cristo Jesus. Senhor, que possamos viver para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor, Senhor. Que possamos, Senhor, resplandecer a imagem do Mestre. Que possamos, Senhor, ter o bom perfume de Cristo. Que possamos, Senhor, ter a sua palavra na nossa boca, Pai, e pregá-la com toda a autoridade e com toda a firmeza e certeza que só podemos ter em Ti, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor, levar o Evangelho a toda criatura, Pai, a todos aqueles que estão próximos de nós, os nossos vizinhos, amigos, irmãos, parentes, companheiros, Senhor. Que possamos, Senhor, estar, Senhor, fortalecidos no poder do Espírito Santo. Que possamos, Senhor, encontrar abrigo debaixo das Tuas asas, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor, Pai, tem contemplado a oração do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Pois, Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor pode fazer tudo aquilo que pedimos e pensamos infinitamente mais, porque tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. As lutas que o Senhor nos permite passar, elas, Senhor, são para nos aproximar de Ti, Senhor. Elas não são para nos levar, Senhor, para o fundo do poço. Elas não são para nos destruir, mas são para nos fortalecer, nos tornar mais fiéis a Ti, para nos tornar mais, Senhor, crentes fervorosos na sua presença, Pai. Não há em nós, Senhor, nada de bom, senão o seu Espírito. Senhor, quando o seu Espírito toma um homem, uma mulher, Senhor, ele nos enche, Senhor, de autoridade, Senhor, nos enche, Senhor, de confiança, Senhor, nos restaura, nos cura, nos transforma para a glória do seu nome. Senhor, te pedimos, Senhor, nessa noite, Pai, esteja com a tua igreja, Pai, para a honra e glória do seu nome, Senhor, que o seu nome seja glorificado no meio do seu povo.